Boa noite a todos. Me chamo Tamires. Esse é um projeto realizado pelos alunos de Ciências Biológicas. O nome do nosso podcast é o Pode Educar e os integrantes são a Fernanda, a Jéssica, a Madalena, o Pedro Henrique, eu, Tamires, e o William. Os nossos convidados de hoje são a Williane e o Lucas. E o tema geral do nosso podcast, nesse episódio, Desafios da educação no pós-quarentena, a perspectiva da rede pública e privada de ensino. Queria abrir aqui logo o espaço para que a Williane e o Lucas pudessem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, de uma forma bem breve, assim, para a gente começar o nosso assunto. A gente pode começar com o Lucas. Meu nome é Lucas Nunes, eu tenho 17 anos e eu acabei de me formar no ensino médio, eu tô só esperando sair minha nota do Enem para entrar na faculdade. E é isso. Qual curso que tu pretende cursar, Lucas? Eu pretendo fazer psicologia e eu queria muito fazer na Unifap, só que não chegou e nem vai chegar a tempo, então eu vou usar minha nota para pegar bolsa em alguma instituição privada. Certo. O Willan pode falar um pouquinho. Oi, boa noite. Meu nome é Williane, eu tenho 18 anos e eu faço faculdade na Estácio, eu faço curso de biomedicina. Então, dando início, né, os desafios da aprendizagem, a permanência, a adaptação dos alunos e essa parte do ingresso na universidade também. Quando a pandemia começou, a gente sabe que tudo parou, né? E os alunos, a maioria dos alunos pensou que fosse ser uma coisa rápida, um período assim de férias, né? Mas a gente sabe que não foi assim. Então, desde o início da pandemia até agora, muita coisa aconteceu, né? Infelizmente, muitas vidas foram perdidas e muitos planos e várias metas que a gente teve tiveram que ser adiados. Então, a pandemia ela trouxe muitos problemas para a vida das pessoas e, além disso, ela também comprometeu o nosso sistema de ensino, né? Então, nesse nosso primeiro episódio do Pode Educar, a gente trouxe aqui esses dois alunos, a Williane e o Lucas, e a gente vai falar um pouco sobre a pandemia e a educação. Então, vamos lá para as nossas primeiras perguntas. Como eu falei, né, a pandemia ela dura desde o início de 2020 e desde o início, né, desse afastamento, do lockdown, a quarentena e tudo mais, foi adotado no nosso país o sistema de ensino à distância, o famoso EAD. E durante esse tempo, a gente conseguiu acompanhar várias notícias e reportagens realizadas por vários sites de notícia, pelo site do Senado, pesquisas realizadas pelo IBGE, que apontaram um grande número na queda de interesse dos alunos durante as aulas, né? Além da dificuldade de permanecer na escola e que grande parte desses alunos iniciaram esse ensino à distância sem ter acesso à internet também. Então, foi instalado o sistema de ensino à distância, mas, de certa forma, nem todo mundo teve apoio para isso. Então, eu queria saber de vocês como foi que vocês receberam a notícia de que vocês iam ter que estudar em casa, essas férias fora de hora? Como que foi para vocês? Como vocês reagiram? Se vocês realmente tinham ideia de que ia ser uma coisa numa proporção grande dessas, ou se vocês só acharam que depois de 2 semanas ia passar também? Bom, eu lembro que eu tava. A pandemia começou no meu segundo ano do ensino médio. E o meu primeiro ano de ensino médio tinha sido muito complicado, porque eu estava passando por várias coisas e eu fiquei muito tempo sem ir para a escola. Então, eu comecei o ano que foi 2020 que começou a pandemia, né? Isso.
Eu lembro que no início do ano eu estava muito animado para estudar, porque estava chegando o Enem e eu queria me dedicar à escola, me dedicar aos estudos, e eu estava realmente destinado a concluir os objetivos que eu já tinha traçado. E eu lembro que logo no primeiro dia de aula, algumas pessoas já tinham comentado comigo sobre Covid e eu não tava muito ciente de muita coisa. Então, eu lembro que a gente fez uma dinâmica dos nossos planos para aquele ano, e um aluno disse que ele esperava que o Covid não chegasse no Brasil, e foi aí que eu me toquei, nossa, então tá sério, mesma situação. Aí eu comecei a pesquisar, e enfim, eu comecei a ficar preocupado. E eu lembro que eu lembro que, tipo, o dia que fecharam tudo, fecharam as escolas, etc., foi no dia do meu aniversário, então foi inesquecível. E eu lembro que eu fiquei bem assustado, mas eu realmente não achei que fosse durar tanto tempo. Eu achei que realmente seriam só uns 15 dias, algumas semanas, e consequentemente a minha escola também achou que seria só uns 15 dias. Então eles meio que passaram algumas coisas bem só pra a gente não ficar sem fazer nada, e que assim que as aulas retornassem, aí sim que a gente ia voltar a estudar normalmente, mas acabou que não voltou. Eles passaram umas atividades, tipo, rápidas que nem foram cobradas depois, alguns alunos ficaram bem chateados. E, enfim, eu lembro que foi bem, bem assustador. Logo quando a gente percebeu que a gente ia ficar muito, muito, muito tempo assim. Certo? É só uma observação. Caso a Fernanda e a Jéssica queiram contribuir também em algum momento, tá? É só vocês falarem. Eu só queria contribuir não, só queria falar que era bacana eles falarem a escola, qual é a escola, se é pública ou privada, porque os ouvintes a gente ainda não deixou isso claro, eu acho. Ah, sim, eu estudava no CEDAP, que é particular. Tá certo. Então, Eliane também, fique à vontade para contar a tua experiência, como foi para ti receber essa notícia, o que que passou na tua cabeça. Oi, sou Eliane, eu já falei, né? Eu estudava no CCA, né, que é uma escola pública mesmo, e foi bem parecido com a reação dele, quando eu descobri que a gente ia ter que ficar afastado, né? Disseram pra gente, uns 15 dias a gente vai ter que ficar em casa, em quarentena, vai passar rapidinho. E eu tava super animada também, porque eu ia fazer o terceiro ano, eu tava pensando, nossa, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar super, eu tava com aquele entusiasmo pra estudar, super feliz, imaginando como seria e tudo mais, aquela expectativa que a gente cria no ensino médio sobre o terceiro ano e tal, terceirão. E aí, depois que eu percebi que tinha passado mais de 15 dias e as coisas foram começando a piorar, a gente ligava a televisão, era notícia de casos aumentando e pessoas começaram a morrer. Começou a ficar muito assustador e foi desse jeito, sabe? Eu fiquei pensando como que seria agora. E aí, quando eles falaram que ia ser online as aulas, eu não gostei muito. Eu acho que a maioria das pessoas não gostaram, porque em casa é muito fácil de a pessoa se desconcentrar. Porque às vezes tem afazeres de casa, não sei, o pai, a mãe chama para fazer alguma coisa, ou então tem algum barulho no vizinho, ou o barulho do próprio cachorro em casa, por exemplo, que eu tenho cachorro, ou até mesmo a tentação de a gente estar em casa e ter a nossa cama e a gente querer assistir a aula deitado e perder o foco. É isso. Tá certo. É só complementar aqui também, né, falar da gente um pouco, né? Ainda somos estudantes, então quando a gente recebeu essa notícia também, a gente foi pego de surpresa, né? No momento que começou a iniciar todo esse negócio de pandemia, a gente estava tendo a disciplina de imunologia e microbiologia. Então, a gente estava estudando sobre vírus e tudo mais. E aí, eu lembro que pra gente também, a gente achou que fosse ser uma coisa rápida, a gente não tinha ideia de que tomaria uma proporção tão grande, né? A gente achou que fosse ser resolvido realmente em 15 dias. Tanto que foi muito parecido com vocês, né? A gente tinha vários planos para fazer e tudo mais. Eu lembro que eu tinha emprestado um livro na biblioteca da universidade, né? E aí eu falei, no, amanhã, então
final de semana eu devolvo, né? E eu passei praticamente 2 anos com o livro, porque a gente nunca mais voltou na universidade, a gente teve que ficar afastado, assim, né? Então, é bem parecido, assim, a reação e tudo mais. Acho que a maioria dos alunos realmente pensou que fosse ser só um período de 15 dias e que depois tudo ia voltar ao normal. Mas, infelizmente, a gente sabe que não foi desse jeito, né? Eu queria saber também como foi que a escola de vocês, como foi que os professores se comportaram, como que a escola fez esse planejamento, por exemplo, vocês falaram, né, que foi passado algumas atividades, mas depois que a escola percebeu também, né, que não ia voltar depois de 15 dias, como foi que eles introduziram esse assunto, se desde o início eles já planejaram a aula online, se vocês passaram um período sem ter a aula e tudo mais, como que foi feito essa conversa da escola com vocês? Para mim, diferente dele, não foi passado nenhuma atividade durante esse período. Eles só falaram que ia ser rapidinho, 15 dias, vocês ficam em casa e depois a gente vai voltar, tudo é normal. Aí, quando começou a ficar mais sério mesmo, que a gente percebeu como tava as coisas, quando todo mundo percebeu que estava piorando, foi avisado pra gente por mensagem mesmo, né? E também passar na televisão que não ia voltar às aulas, que ia ficar mais tempo em casa. E foi dito pra gente, as aulas vão começar online, a gente vai pela plataforma, né? Google Meet, também tinha outras plataformas. Cada professor usava uma plataforma diferente, enchia nosso celular de aplicativo. E foi basicamente assim, né? Que aconteceu pra mim, né? Bom, na minha escola, assim como em qualquer outra, a gente demorou um pouco para conseguir se organizar e realmente decidir o que ia fazer. Porque primeiro eles ficavam passando o WhatsApp, tipo, quer dizer, passando atividade pelo WhatsApp, e a gente só tinha que fazer e enviar para eles por foto ou por documento. E aí depois começou a discussão. Ah, já que a gente vai ficar tanto tempo assim, a gente tem que começar a ver como a gente vai fazer as aulas online, por qual aplicativo, enfim, essas coisas. E no início foi bem bagunçado, assim como qualquer escola, né? E mesmo quando, tipo, começaram as aulas online, eu lembro que na minha turma na minha turma tinham 50 alunos. Entravam 8 alunos, assim, tem dias que entrava 7 alunos, 6 até. E assim, era muito desmotivador ficar estudando em casa, porque como até a Williane falou, era muito fácil de desconcentrar, a gente tinha muita coisa para fazer, tinha barulho, era muito complicado. Eu mesmo tenho um cachorro em casa e eu moro de apartamento, então aqui é barulho o tempo inteiro e eu não tinha fone de ouvido na época, então eu não conseguia falar, o que era horrível. Então, tipo, isso, além de ser uma coisa completamente nova, ninguém nem imaginava, não se passava na cabeça de ninguém que a gente ia ter que assistir aula online. Então, eu lembro que muitos alunos assistiram, tipo, pouquíssimas aulas. Chegou no final do ano e aí eu vi a gente, tipo, que eu não vi em nenhuma aula, tipo, absolutamente nenhuma aula, simplesmente porque alguns alunos não conseguiram se adaptar, outros desistiram da escola mesmo, né? E outros alunos até, infelizmente, desenvolveram alguns transtornos e tiveram dificuldade de fazer absolutamente qualquer coisa. Então, foi um processo muito longo. E eu lembro que eu mesmo fiquei um bom tempo sem assistir aula online. Às vezes eu acordava e, meu Deus, eu tinha que olhar para a tela do celular, para a tela do computador, e era tudo muito estranho. E às vezes, aí a internet. A internet aqui do estado é muito ruim. E isso era muito estressante, porque às vezes dificilmente eu conseguia falar porque o microfone do meu celular era muito ruim. E quando eu conseguia falar, as pessoas às vezes não me escutavam por causa da internet, ou ficava saindo da aula o tempo inteiro porque a internet caía, e aí a gente queria voltar para a aula, mas aí a internet não deixava também, então nossa, era uma bagunça. E na verdade, foi assim do início até o final das aulas. Claro que com o tempo foi melhorando e tal, mas a questão da internet realmente era uma coisa
que atrapalhava demais a gente. Tinha dias que a gente tinha semanas, quando chovia principalmente, que a internet ficava muito ruim, que ninguém conseguia entrar. Enfim, era horrível. Interessante vocês colocarem esses pontos, né? Por exemplo, a Williane falando que não tinha uma certa comunicação entre os professores, né? Então vocês tinham que baixar vários aplicativos para vocês tentarem assistir uma aula, cada professor, né, com uma metodologia diferente, cada escola com uma metodologia diferente. Minha mãe é professora na escola dela também, né? No início, eles começaram a trabalhar assim pelo WhatsApp, que é a plataforma mais acessível hoje em dia, né? Então, os professores saíam passando atividade assim também e iam mandando, os alunos que mandavam também, né? Porque a gente vai entrar um pouco mais à frente nesse assunto, né, de internet, acesso à internet, acesso ao computador e tudo mais. Então, só para a gente fechar aqui nessas perguntas, como vocês falaram, né, todo mundo pensava que ia ser 15 dias ali no sossego, e aí para vocês, né, último ano de ensino médio, vocês têm toda aquela expectativa, aquele negócio legal de sair do ensino médio, ir para uma faculdade, essa mudança de ambiente e tudo mais. Vocês fizeram planos assim, quando falaram que ia ter esse período afastado, vocês fizeram planos para a volta já? Vocês já estavam com essa expectativa de voltar logo para a escola e continuar tudo normalmente? Sim, foi como eu falei ainda agora, né? Que eu tava planejando, desde saindo do segundo ano, eu já tava planejando, e mesmo com a notícia de que a gente ia ficar um pouco afastado, eu não entendia muito bem a abrangência de uma pandemia, o que significava, o que ia acontecer, né? Eu não entendia muito bem dessas coisas assim, eu achei que ia ser rápido. Tanto é que quando passou na televisão, que estava em outros países ainda, eu falei, isso não vai chegar aqui, tá muito longe, entendeu? E depois que descobri o peso disso, que veio cair a ficha. E toda a animação, a empolgação que tinha criado, né? Eu já tinha até comprado meu caderno, minhas coisas, já tinham sido compradas muito antes de eu entrar no terceiro ano, porque eu tava super empolgada mesmo. E aí acabou sendo um desastre no final, né? Acabou toda a expectativa, acabou toda a vontade de estudar, assim, sei lá, sabe? Porque, como ele falou também que algumas pessoas desenvolveram transtornos, eu também fiquei um pouco mal com tudo isso, porque a gente só ficava preso dentro de casa recebendo notícia de morte todo dia. Familiares nossos, por exemplo, para mim teve perda, teve pessoa que morreu, teve pessoa que pegou, que ficou bem, teve vários casos, várias coisas que aconteceram na família, na nossa frente, sabe? Da gente passar por isso, então eu não sabia no que pensar. Eu penso no estudo, eu penso sobre essa pandemia, eu penso sobre a futura faculdade, eu não conseguia ter foco, sabe? Porque tinha muita coisa acontecendo e nós temos sempre essa coisa, né? Os sentimentos acabam atrapalhando às vezes a gente de ficar focado. Então, foi assim, né? Uma coisa muito interessante que você falou foi que eu também passei por isso, né? Eu lembro que eu comecei a ter crises de pânico durante a pandemia, porque eu ficava muito tempo em casa e, meu Deus, as pessoas ao meu redor estavam morrendo, as pessoas estavam adoecendo, ficando mal, e tava tudo, a economia, nossa, ficou horrível. A educação também foi por água. Foi tudo, tudo, tudo foi se destruindo, as pessoas foram morrendo. E eu pensei, meu Deus, o mundo tá acabando. Como é que eu vou ter perspectiva do futuro se eu não sei nem se eu vou estar vivo semana que vem, se eu não sei o que vai acontecer com os meus pais, se eu não sei o que vai acontecer com a minha família. E eu pensava, cara, o mundo tá acabando e as pessoas estão passando cada vez mais necessidade, as coisas estão ficando cada vez mais caras. O supermercado tava ficando assim assustador dos preços tão altos que as coisas estavam, né? Ficando, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou pensar em estudar, sendo que a gente está lutando pela nossa sobrevivência aqui? E, nossa, eu lembro que eu era muito, muito, muito neurado. Eu tinha medo de pegar, né? O Covid eu acabei pegando posteriormente, mas enfim. Eu lembro que eu e meu pai, a gente ficou em casa por muito, muito, muito tempo. Tipo,
meses, meses mesmo sem sair de casa, só para fazer o necessário e ninguém via a gente. Inclusive a minha irmã mora com a minha mãe, né? A gente ficou um tempo sem ver ela também. E assim como eu e assim como outros muitos estudantes, a gente não conseguia pensar, ai, meu Deus, eu estou perdendo uma atividade de, sei lá, de história, sendo que tem um parente nosso que tá internado, a gente tá morrendo de medo de pegar essa doença e nada das coisas melhorarem, ao contrário, só tava muita coisa piorando e, enfim, era muito difícil ter perspectiva de futuro, principalmente voltado à nossa educação, porque a gente não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e acontecendo cada vez mais coisa, não só na esfera política, mas na esfera pessoal também. Então era muito difícil conseguir se concentrar nos estudos com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu mesmo, por muito tempo, eu fiquei sem perspectiva de futuro. Eu não pensava muito nos meus estudos, eu não pensava muito no meu emprego, não sei lá. Eu só queria aguentar mais um dia e viver dia a cada dia, assim como todo mundo, né? A gente estava tentando sobreviver, então era muito difícil conseguir pensar em outra coisa. Bem triste a gente entrar nesse assunto, né? Mas vocês começaram a falar, era o nosso segundo tópico já, né? Dessa adaptação e a permanência. E uma das perguntas era justamente como foi ter que entregar bons resultados na escola, né? E se concentrar nos estudos no meio de uma pandemia. Como vocês já falaram um pouquinho, né? É realmente muito complicado para a gente, ainda mais sendo jovem, mas acredito que sendo adulto em qualquer idade mesmo, é muito complicado para nossa cabeça entender uma mudança muito rápida dessa, né? Porque a gente foi acompanhando as notícias que estava na China e foi passando de país para país, mas na nossa cabeça realmente era uma coisa que estava muito distante, né? A gente realmente achou que não ia chegar aqui, a gente pensa assim, numa escala mundial. A gente, numa cidadezinha pequena, no Brasil, assim, na escala mundial, é uma poeirinha, assim, e a gente pensa que não vai chegar até aqui, né? Mas é bem maluco pensar, assim, realmente como que funciona esse negócio de pandemia e como a gente passa por esse processo de ter que aceitar uma mudança muito rápida, né? Porque foi de um dia para o outro e até então a gente não tinha dimensão disso tudo também. Vou deixar em aberto se a Fernanda e se a Jéssica quiserem falar também, vou falar um pouco da minha experiência quando tudo isso começou também, né? É muito complicado realmente a gente pensar em estudo. Tudo bem que o estudo é uma parte muito importante da nossa vida, assim, biologia foi o curso que eu sempre quis fazer, então toda a matéria que eu tinha era muito importante para mim, eu queria me dedicar e tal, fazer o meu melhor. Mas quando iniciou tudo isso, a gente realmente perde assim a noção do que vai ser prioridade, do que não vai ser, como vocês falaram, né? É muito difícil a gente tinha que ligar a televisão todo dia para tentar entender o que estava acontecendo e vendo notícias alarmantes de que tinham milhões de pessoas infectadas, milhares de pessoas morrendo todo dia, não tinha leito de hospital, não tinha assistência médica e estava definitivamente nesse início, né, estava tudo um caos. Então, qualquer notícia que chegava, a gente já ficava desesperado, né? É muito humano da nossa parte a gente não conseguir pensar, tipo, uma coisa trivial como estudo nesse momento, né? Tipo, ter que entregar uma atividade de matemática, sendo que as pessoas estão morrendo, as pessoas não... de chegar ao ponto de não ter... onde as pessoas serem enterradas de tanta morte que tinha. Então, todo esse período foi realmente uma coisa muito complicada, né? A nossa mente realmente não consegue lidar com tudo isso, então é muito legal vocês falarem também, né, sobre essa perspectiva de vocês, de sentimento, de como vocês reagiram. Muitas pessoas nesse período, né, principalmente
no período que vocês estavam na escola, né, entre o terceiro ano ali, que já é uma pressão muito grande em ter que passar no terceiro ano, fazer o Enem, entrar numa faculdade. Então, passar por esse período assim de estresse no meio de uma pandemia deve ter sido muito muito difícil realmente para vocês, né? Queria saber um pouco também como foi, por exemplo, a vivência de vocês em casa, né? Como vocês falaram, a gente tinha que se proteger para não se contaminar. Tinha toda essa dinâmica de estar dentro de casa como família. Tipo, se vocês conseguiam ter um momento específico para estudar, se dentro de casa vocês conseguiam ter um espaço bom ali, se os pais de vocês conseguiam delimitar e respeitar o tempo que vocês tinham para o estudo, como vocês iam planejando assim, porque a gente sabe que no terceiro ano não é só assistir a aula da escola, né? Muitas vezes a gente precisa de um estudo complementar ali, um cursinho, alguma coisa assim do tipo. Então, como foi assim para vocês essa organização dentro de casa, com a família, com o cachorro, com o vizinho e tudo mais? Bom, como eu falei já, tipo, eu e meu pai, nós tínhamos todo o cuidado do mundo. Então a gente sempre tomou muito cuidado, a gente respeitou a quarentena por meses, meses, meses mesmo, a ponto de a gente não deixar nem a minha irmã entrar aqui em casa, porque a gente tinha medo, etc. E bom, o segundo ano, que foi quando começou a pandemia, foi mais complicado, porque justamente porque foi um processo de adaptação e eu mesmo fiquei muito mal e cheguei até a ser internado em uma clínica de psicologia. E então era muito difícil fazer qualquer coisa porque eu tinha medo de morrer o tempo inteiro. Então, meu pai respeitou muito o meu tempo, a minha recuperação, e já o terceiro ano, que eu já tinha recebido alta, né, foi bem diferente. Mesmo com a pandemia, mesmo que a gente não tivesse muito cuidado ao sair de casa, levasse álcool, e quando saísse, tivesse todo o cuidado do mundo, quando a gente voltava, deixava as nossas roupas de molho, enfim, eu lembro que eu conversava com os meus amigos que todo mundo estava com dificuldade de encontrar motivação para estudar, mas que a gente tinha que estudar mesmo sem motivação, né? Porque a gente não tinha escolha. E eu lembro que eu queria muito, muito fazer cursinho, mas eu não tinha dinheiro para isso, quer dizer, meus pais, né? Porque é muito caro. Então eu fiquei só na escola e eu tinha que estudar em casa também. Só que, assim, a gente ainda estava numa pandemia. A gente ainda tá, no caso, né? Mas foi muito, muito difícil conseguir criar uma rotina dentro de casa, principalmente de estudo, que a gente estava acostumado a sair para estudar, enfim. Então, eu lembro que a gente, além de assistir às aulas, como a gente estava online, todos os professores passavam muita atividade toda a aula. Então, acho que eu nunca fiz tanto trabalho quanto eu fiz na pandemia, porque como a gente estava sem aula, para compensar o tempo que a gente estava fora da escola, a gente tinha que ficar fazendo muita coisa dentro de casa e eu ainda tinha que conciliar isso com estudar pro Enem e muitas vezes estudar para o Enem foi um assunto bem diferente do que a gente estava estudando na escola. A gente tinha que estudar os dois ao mesmo tempo. Em semana de prova era uma loucura. E eu lembro que até mesmo as aulas, quando voltaram a ser presenciais, ainda assim continuou sendo muito difícil, porque a gente tinha que fazer muita coisa em casa e a gente tinha muita, mesmo com as aulas presenciais, a gente tinha muitas aulas online. E, enfim, foi um processo isso, e o pior é que estudar para o Enem enquanto você está no terceiro ano já é difícil. Agora fazer isso numa pandemia é mais difícil ainda. E no meu caso eu moro no apartamento e é um pouco pequeno. Então, às vezes não tinha espaço para estudar direito, porque tinha barulho dos vizinhos, às vezes barulho dentro de casa, barulho do cachorro enchendo o saco. E, cara, eu cheguei no final do ano. Eu lembro que quando eu saí da escola que eu fiz o Enem, né? Eu fiquei, meu Deus, eu não sei nem como foi que eu consegui fazer tudo isso.
porque a gente tinha que lidar com as coisas da nossa cabeça, lidar com as coisas da escola, lidar com as coisas do Enem, e ainda cuidar de casa, cuidar do próprio corpo, pra gente não adoecer. E foi muito difícil para todo mundo. E ainda tinha as questões políticas, né? Que, nossa, foi muito difícil ser brasileiro naquela época, porque a forma como lidaram com o vírus aqui no Brasil, eu lembro que eu ficava irado, eu não conseguia aceitar, e eu morria de raiva, eu ficava com muita, muita raiva, e eu queria que fosse diferente, e eu sabia que eu não podia fazer muita coisa para mudar. Quer dizer, até podia, mas não naquele ano e naquele momento. E o pior é que por causa disso eu tinha a sensação de que as coisas iam ficando cada vez mais difíceis. Porque ao mesmo tempo que eu estava em casa, me cuidando e tendo cuidado para eu não contaminar e consequentemente não contaminar outras pessoas, eu via que tinha gente que não estava nem aí, que saía mesmo, saía sem máscaras, não usava álcool. E por causa dessas pessoas, né, o vírus proliferou por tanto, tanto tempo. E, nossa, eu lembro que na época da vacina eu ficava louco, eu ficava muito irado a ponto de eu queria quebrar a televisão, porque eu vi uma notícia e eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E tudo isso foi me dando a sensação de que as coisas não iam melhorar, que as coisas iam ficando cada vez mais difíceis e mais assustadoras, e a gente ia ficando cada vez com mais raiva. E, enfim, acabou que muitas pessoas que poderiam estar vivas agora acabaram não tendo a oportunidade, por exemplo, de tomar vacina porque não investiram tanto nisso, e até me emociona um pouco a falar disso, não só disso, mas sobre muitas, muitas coisas voltadas ao Covid, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de escola, quando a gente fala de EAD, a gente não está falando, EAD principalmente, né? A gente não está falando só de educação, a gente está falando de como essa pessoa vive na casa dela. Por exemplo, a minha mãe mesmo, ela conhecia pessoas que não tinham internet, pessoas que não tinham celular, que não tinham computador. E teve um tempo que algumas pessoas iam na casa da minha mãe e usavam o celular e o computador dela emprestado para conseguir terminar a escola. Inclusive adultos, né, que estavam no EJA, que pedindo à minha mãe ajuda para conseguir usar a internet, porque não tinha como, né, fazer as atividades assim. E, nossa, tudo isso foi somando na cabeça de todo mundo. E, enfim, as pessoas tiveram diferentes formas de lidar com isso de acordo com a sua renda e com a sua saúde mental. E graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma casa e de ter internet para concluir meus estudos, e inclusive para conseguir estudar em casa, né? Algumas pessoas tiveram que se arriscar para sair mesmo e trabalhar, enfim. Foi muito difícil manter a rotina de estudos, mas o que mais dava dificuldade é que era saber, era ter aquela sensação de que a gente não ia ter um futuro, ou de que ele ia ser horrível. E era muito difícil ter que estudar mesmo assim. Que inclusive foi quando eu vivi com mais intensidade uma frase que a minha psicóloga falava muito, que às vezes a gente não vai ter vontade de fazer as coisas, mas a gente tem que fazer algumas coisas mesmo sem vontade, porque a gente precisa fazer elas. Então, tinha momentos que eu estudava só na força do ódio mesmo, porque eu precisava, eu não aguentava mais fazer isso, mas não tinha outra opção. Rapidinho, só antes da Williane responder, queria saber se na escola de vocês, ou se vocês conhecem algum caso, por exemplo, de algum amigo que estuda em outra escola, se chegou a acontecer, por exemplo, de perder algum colega de turma, algum professor, alguma pessoa da escola que acabou falecendo por conta do Covid. Eu não conheci ninguém que perdeu, assim, pro Covid de outras escolas e nem da minha também. Eu acho que na minha escola, pelo menos na parte dos professores, dos alunos, também não teve caso. A Fernanda vai dar continuidade agora em mais algumas perguntas para a gente fechar esse tópico com vocês, então. Boa noite de novo. Eu queria perguntar para vocês. Vocês já devem ter respondido em algum momento, mas é uma pergunta bem breve assim. Vocês acham que o EAD funciona com a experiência que vocês tiveram? Porque assim, na verdade, o que a gente usou por muito tempo foi e está usando ainda, né? É o ensino remoto.
Mas a gente sabe que o EAD, ele é um modelo que é utilizado, era utilizado antes da pandemia, e a gente adotou alguns aspectos dele. E o que vocês acham sobre essa didática, essa forma de aprender, essa forma de ensinar? Qual a opinião de vocês através da experiência que vocês tiveram? Bom, foi justamente aquilo que vou voltar rapidinho que eu falei, que EAD é o ensino à distância em casa, né? Então, a partir do momento que as pessoas não têm condições nem de ficar em casa direito, então não tem como qualquer coisa funcionar. Porque, por exemplo, uma coisa, se ela não funciona para uma, se algum sistema, se alguma coisa não funciona para uma pessoa, então ela não funciona para ninguém, sabe? Enquanto uma ou duas, ou, no caso do Brasil, milhares de pessoas não tiverem acesso à educação, por exemplo, então tem alguma coisa de errado. Então eu acho que não tem como nada, assim como o EAD não tem como nada dar certo enquanto as pessoas não têm condições nem de comer direito, e imagine ter internet em casa. Então, o EAD funcionaria se as pessoas tivessem condição de, primeiramente, ter internet, segundamente, poder ficar em casa e conseguir sobreviver, né? Conseguir viver de forma digna, assim como eu consegui, né? Porque não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Então, e outra coisa, ao invés tipo, do que era esperado, né? Do que sempre é esperado de ter avanços na área da ciência, na área da educação, no Brasil eu senti que teve qual é a palavra? Teve um retrocesso, principalmente voltado para a educação, porque a gente via cada vez menos investimentos na área da educação no geral, na área das ciências, na área de muita coisa. Então, o EAD não funciona como reflexo de um sistema inteiro que não funciona, sabe? Então não tem como isso dar certo. E mesmo que tenha dado certo para algumas pessoas, se não deu certo para todo mundo, então não funciona. O que eu achei do EAD? Eu achei que todo mundo foi pego de surpresa. E principal, os professores, né? Porque muitos deles ou não sabiam mexer direito com o celular, com o computador, ou, sei lá, surgiu algum compromisso no meio da aula e tinha que sair, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu tive muitos professores que são bons professores para aula presencial. Mas em se tratando de aula online, não foi tão bom. Tiveram alguns professores que às vezes escreviam num quadro, sabe? Num quadro e gravava assim a tela, sabe? Ao vivo mesmo, deixava parado o celular, escrevia num quadro de costa para um quadro como se fosse presencial. Só que não dava para ver direito, porque a imagem não é muito boa, como foi falado lá no começo, a internet é muito ruim, então isso acabava atrapalhando muito a gente. E eu achava que eles não sabiam criar uma dinâmica, porque querendo ou não vou mentir que acaba sendo muito chato se a pessoa não souber dar uma aula bacana. Porque a gente está online, a gente tem sempre muitas distrações dentro da nossa casa, né? Tanto para entregar também um bom resultado. Porque como eram muitas matérias, era passado atividade atrás de atividade para entrega de dias muito próximos. Tipo, uma matéria para entregar amanhã e outra matéria já é depois de amanhã e outra depois, sabe? Eram dias seguidos para entregar atividades. E eu, por exemplo, eu achei minha história bem parecida com a dele, porque a minha casa também é muito pequena. Só tem um quarto para 3 pessoas e uma cozinha. E aí, se eu for lá pro quarto, o barulho da televisão, que alguém tá assistindo, se eu vier pra cozinha, o meu cachorro latindo, é o vizinho fazendo uma obra, sei lá, qualquer coisa acontecendo. Então, sempre tinha muitos impedimentos. Eu acho que se a pessoa tiver uma casa legal, onde ela tenha um cantinho que ela consiga ficar de boa, sem barulho, sem interrupções, e ela tiver uma boa internet, se ela tiver pessoas qualificadas para o ensino EAD em específico, pode ser que até funcione, né? Porque existem cursos que são totalmente online, isso não vem de agora, só que a gente não tinha muito conhecimento sobre isso, né? Que a gente era acostumado com o presencial. Por exemplo, a minha irmã, ela faz uma faculdade totalmente online, né? De outro estado, inclusive, ela faz online para ela, tá tudo bem, tá tudo bacana, mas para outras pessoas não é bom, entendeu? Isso vai muito de pessoa para pessoa, mas em específico, esse que foi implantado agora, na pandemia, para mim não funcionou. Para muitos colegas meus, não funcionou também.
por todas as questões que já foram citadas, né? De a gente acabar perdendo muito o foco, né? E ter todas as coisas que a gente tem para lidar no dia a dia. Por exemplo, aqui em casa a gente também ficou muito tempo sem sair de casa, muito tempo mesmo. A gente não ia fazer compras, a gente comprava pela internet, mandava uma mensagem, ligava pedindo para entregar as coisas na nossa casa. A gente lavava todas as coisas ou passava um pano para poder guardar no armário. Se a gente saía, a gente tirava a roupa quando chegava e colocava na roupa suja, já ia tomar banho. Sempre usou máscara, álcool, não via familiares, então foi um transtorno muito grande. E a gente ficando só em casa o tempo todo, a gente enlouquece, porque o ser humano não é feito para ficar preso. Ele é feito para interagir com as pessoas, né? Então tudo isso foi muito complicado e eu acho que foi, eu acho que essa é a questão, né? É basicamente isso sobre o EAD que eu tenho a dizer, né? Lucas, quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar que é bem parecido mesmo, de fato, na minha casa. É um quarto e uma cozinha, eu entendo. Sério, eu entendo. Porque, tipo, às vezes as pessoas estão assistindo TV, às vezes estão fazendo almoço, ou estão conversando, a gente simplesmente não tem onde estudar. E, cara, se já é difícil pra gente, que a gente tem acesso à internet, imagine para outras pessoas. E outra coisa, o meu pai é professor, então eu via o que ele, tipo, eu via como ele estava fazendo, dando as aulas dele, né? Meu pai, inclusive, é professor de escola pública. E aí eu perguntava, mas pai, isso não seria legal se eu fizesse isso e aquilo? Ele falou, meu filho, eu não posso, porque os meus alunos não, tipo, como é que funcionava na escola do papai? Era tipo, alguns alunos, eles, só os pais tinham celular, sabe? Então, eles tinham que esperar o pai chegar do trabalho para ver as atividades, fazer e entregar. Então, não tinha, algumas escolas nem tiveram como ter aulas, tipo, aulas online no caso, tipo, com o professor em videochamada, igual eu tive, por exemplo, igual muitas pessoas tiveram. E os próprios professores, eles foram pegos de surpresa, eles não estavam preparados para isso. Ninguém estava preparado para isso, na verdade. Então, muitas vezes os professores não tinham suporte para trabalhar, de fato, não tinham suporte para trabalhar em casa, para fazer alguma coisa que eles queriam fazer. Muitas vezes, inclusive, isso sendo reflexo da falta de investimento que tem, principalmente em escolas públicas, né? Por exemplo. Só isso mesmo. Só complementar aqui rapidinho, achei muito interessante a colocação da Auliane, né, em relação à irmã dela, que faz uma faculdade de EAD, mas que de certa forma foi uma escolha, né? Ela escolheu, ela quis fazer uma faculdade de EAD, diferente do cenário que a gente tem agora, né? Porque foi uma imposição, a gente não teve opção de escolha. Então, acho que isso já pesa bastante, assim, né? A gente basicamente não tem outra opção. Não era uma coisa que a gente queria, mas foi a única solução que a gente teve para continuar, né? Nossa, assim, isso foi muito bacana também pra gente ver essa outra realidade, né? Porque, como eu falei, existe essa modalidade, mas só que para a pessoa escolher, ela deve ter, no mínimo, um computador, né? Porque ela vai conseguir lá assistir aula, fazer as atividades online, enfim. E até porque o próprio EAD, ele tem uma dinâmica diferente na questão da pessoa escolher seu horário, escolher a aula que vai assistir, enfim. Então, tipo, é um método super diferente e que a pessoa que vai atrás desse método, ela sabe as condições. E aí a gente não sabia, né? Na verdade, ninguém sabia, nem professor, nem escola, ninguém estava preparado para receber essa nova metodologia. E aí, o que eu queria perguntar para vocês agora é que se a escola deu algum suporte para vocês, em questão tanto financeira como ajuda de uma plataforma, de um aparelho para quem sentia necessidade quem não tinha o aparelho para usar. Queria saber assim, se a escola ou se vocês tiveram ajuda de alguma política pública nesse momento da pandemia. Eu acredito que para mim, na minha escola, não tenha tido esse apoio, tipo, de dar algum suporte no sentido de um computador, um celular, alguma coisa para pessoa, deixar liberado de alguma maneira, não sei qual, né? Como eles fariam isso.
Mas eu sempre via no grupo que algumas pessoas falavam, olha, não vou ter como assistir aula, eu não tenho celular, tô pelo celular da minha mãe, do meu pai. Ou então não tenho computador, não tenho internet. Sempre alguém chegava dizendo que não tinha como entrar justamente por isso. Ou então outra pessoa vinha dizer, olha, professor, tal pessoa não vai entrar. Eu fui na casa dela, ela disse que não tem como entrar porque ela não tem celular, ela não tem computador, porque ela não tem internet. Não tinha esse suporte. E o que eles tinham mesmo eram atividades em que a pessoa ia lá na escola buscar e fazer, tipo, com papel mesmo, papel, sabe? Ia lá buscar o papel, fazia e depois entregava tudo lá, presencialmente mesmo, as atividades que a pessoa fizesse. Eu não sei se eles liberavam computador, alguma coisa assim, porque eu acredito que não funcione os computadores que tem na escola. Eu acho que eles não são muito bons ou a internet não é muito boa, até onde eu me lembro. Bom, como na minha escola era particular, então não, felizmente não houve a necessidade de dar suporte para os alunos, porque todo mundo tinha celular, todo mundo tinha internet. Só tinha os casos dos alunos alguns alunos, né, que acabaram desenvolvendo alguns transtornos, e eles não conseguiram assistir a aula e a escola deu bastante suporte nessa questão. E outros alunos tiveram, alguns alunos adoeceram feio, outros tiveram até que fazer cirurgias, e aí a escola foi bem compreensiva. Mas só isso mesmo. Agora a gente vai entrar no tópico 3 com a Jéssica. Bom, gente, boa noite. Agora a gente queria saber um pouco mais como foi a perspectiva dos pais de vocês, né? A gente sabe que o papel do pai por si só já não é fácil e que durante a vida dele existe, da vida dele e da de vocês também, vai ter diversas obrigações e dentre delas, uma agora da pandemia, durante a pandemia, eles tiveram que prestar esse auxílio para vocês, né? Essa assistência para que vocês continuassem com o estudo de algum jeito, mesmo em casa, né, pelo EAD. E a gente sabe que muitos dos adultos no Brasil, eles estão, segundo o IBGE, eles estão com 6%, são 6% analfabetos. E a gente queria saber como foi para os pais de vocês virar professor, né, durante a pandemia, ter que ajudar vocês com determinados assuntos, como o Lucas disse, o pai dele é professor, né? Como foi para ti e para a Eliane que não tem, não sei se ela tem também algum pai professor, mãe professor, que ajudou ela, que auxiliou ela nesse período do EAD, de você estudando em casa? Bom, eu moro com meu pai e com meu cachorro, e meu pai é professor. Então eu tive. Nossa, o suporte da parte do papai foi incrível, porque eu tinha muita dificuldade para aprender as coisas, eu tenho muita dificuldade para me concentrar, então em casa era ainda mais difícil. Então tinha momentos que eu usava o computador e eu pedia pro papai não colocar a TV alta e ele não colocava, ou eu pedia pro papai segurar meu celular rapidinho só enquanto eu assisto minha videoaula, senão eu não ia conseguir terminar de assistir. E tinha algumas coisas que eu realmente não conseguia entender, e o papai sentava comigo e me ajudava. E às vezes eu tava chateado já, não conseguia mais fazer uma atividade, vou embora, faz. Inclusive, eu tinha muita dúvida de como mexer em e-mail, essas coisas, e o papai me ajudou. Ele enviava às vezes a atividade, ele me ensinou a colocar os arquivos e-mail e enviar tudo bonitinho. Então, eu nem sei, eu não teria conseguido fazer nada disso sem o meu pai. E é muito, eu só fico muito triste que outras pessoas também não tenham tido essa oportunidade que eu tive, esse suporte que eu tive. Diferente do Lucas, o meu pai e minha mãe, eles não são professores e da minha família também não tem ninguém que seja professor. E quando eu tava com alguma dúvida, muitas das vezes o papai não sabia me ajudar, né? Porque ele já estudou faz muito tempo, ele já saiu da escola faz muito tempo, muitas das coisas ele não lembrava. Mas o que ele fazia era me ajudar, por exemplo, eu mostrava uma atividade, lia para ele, falava assim, eu acho que tá boa essa resposta, só acho que eu posso melhorar. Ele falou, acho que tu pode fazer tal coisa, tal coisa. Tipo, ele ia me auxiliando, me dando conselhos de como resolver a atividade. Ele tentava me ajudar dessa maneira e ele também me dava apoio no sentido de falar: olha, filha, você já estudou muito hoje, descansa um pouco. Eu sei que é difícil passar por isso, porque eu moro só com meu pai e com a minha irmã.
Aí então ele que me dava esse apoio todo. E ele falava sempre pra mim que era pra eu descansar e outras vezes ter o tempo de estudo. Eu também fazia curso de francês. Então eu tinha que conciliar o meu curso de francês e a escola mesmo, né? Eu não cheguei a fazer nenhum cursinho preparatório ou coisa do tipo, porque igual o Lucas, eu não tinha condições para isso, né? O curso que eu fazia de francês era de graça, porque se fosse pago eu não ia estar fazendo. E foi basicamente assim. Quem me ajudava um pouco é minha irmã, porque ela sabe mexer bastante em coisas de computador e tal, ela é muito ligada nessas coisas. Ela é mais velha que eu, inclusive. Então, quando eu ia fazer algum trabalho que tinha, sei lá, que juntar em PDF ou fazer alguma coisa assim, ela falava: Olha, tem tal aplicativo, baixa esse aplicativo que ele é bacana, tu vai saber usar. Ou então me ajudava a formatar algum trabalho. Até recentemente na faculdade ela me ajudou a fazer um trabalho. Ela me ajudou a mexer lá no programa, que eu não sou muito boa nisso. Aí ela foi me ajudando. Então foi basicamente assim que eu recebi apoio da minha família, né? A gente sabe que é muito importante também, né, o apoio dos pais em casa, principalmente na D, como vocês já falaram. Não dá vontade de estudar às vezes em casa, dá vontade só de ficar deitado, vendo um vídeo, uma série. E eu queria saber como foi em relação a alguns assuntos específicos. Pode ser em qualquer matéria, em biologia, matemática, quando vocês não sabiam ou não entendiam de nenhum jeito o assunto, os pais de vocês sentavam com vocês, viam videoaula, que tem muita gente sabe que agora tem muita videoaula, né, no YouTube, no EAD agora, muitos professores tiveram muitas aulas em diferentes matérias, né, para facilitar um pouco o estudo em casa. E aí eu queria saber se eles sentavam com vocês, se eles estudavam junto com vocês, assistiam videoaula, tentavam responder algumas questões com vocês, como foi? Rapidinho aqui, só para complementar, né? Como que foi também, assim, por exemplo, para dividir o tempo, porque a gente sabe, né, que é importante o apoio dos pais e tudo mais, mas a gente sabe que não tem como eles assumirem o papel de professor, né? Então eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar da casa, assumir o papel principal no caso de provedor, né? De conseguir dinheiro e colocar comida para dentro de casa também, né? Queria também abrir um pouco mais a pergunta e falar como foi também esse processo para eles, se vocês chegaram a conversar, por exemplo, sobre isso, sobre as preocupações dos pais em ter que manter a casa, ter que ajudar vocês e tudo mais, se vocês têm esse tipo de conversa assim, mais aberta com os pais. Bom, eu sempre conversei com meu pai, eu sempre deixei bem claro, inclusive, quando eu não conseguia fazer alguma coisa, quando eu não ia conseguir fazer, ele ficava muito preocupado, ele falava: Mas filho, você precisa fazer essa atividade. Eu falei: Eu sei, mas eu não consigo. E de fato, por um bom tempo eu não consegui, e ele me ajudava mesmo assim, respeitava o meu tempo. E então, o papai foi me ajudando de diversas formas, seja me incentivando a continuar estudando, mesmo que tivesse difícil, ou quando eu tinha alguma dúvida, principalmente de geografia, que meu pai é professor de geografia, ele me ensinava, e também de matemática, porque meu pai é bom em matemática. Agora, quando eu tinha alguma dúvida, tipo, em alguma matéria específica, eu costumava usar a internet mesmo, ou eu mandava mensagem para meus professores, só: Olha, professor, não entendi isso, e meus professores tiravam as minhas dúvidas mesmo, mas claro, meu pai me ajudava muito também. Pra mim, como eu falei, meu pai não sabia muita coisa, não se lembrava. Então, a matéria que eu tive mais dificuldade mesmo foi matemática, porque era muito difícil entender. O professor ele só mandava foto das páginas do livro e eu não tinha o livro em casa. Aí ele só mandava foto e eu não entendia nada. Ele falava para resolver e eu não sabia nem por onde começar, porque eu não tinha nem entendido a aula dele para início de conversa. E aí eu pesquisava na internet, às vezes eu não entendia. E eu não vou mentir para vocês que o ano todinho eu não dei atenção para matemática. Eu literalmente larguei de mão e eu não fiz absolutamente nada. Eu só entrava nas aulas e saía.
eu via as atividades. E quando chegou no final do ano, que eu fui fazer todas as atividades, uma por uma, quando chegou no final do ano. Que aí eu parei, escrevi todas numa folha, resolvi, eu não sei como que eu fiz, mas eu fiz. E o que eu fazia mesmo era perguntar pra galera, gente, vocês entenderam isso? Ou sou só eu que tô achando que não dá pra entender nada nessa aula? Sou só eu que tô pirando? Então eu costumava compartilhar isso com meus amigos, meus colegas, e eles respondiam que também não entendia. E ninguém conseguia ajudar ninguém no final das contas, porque ninguém sabia por onde começar. Tava todo mundo largando de mão. Tinha outras matérias que eu conseguia me focar mais, porque era mais simples de entender. O professor sabia abordar de uma forma melhor, mas tinha outras que eu cheguei até a dormir. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, só que teve umas duas matérias que chegava a dar sono de tão chato que tava, sabe? Tão entediante que tava e eu não conseguia prestar atenção. E eu conversava muito com meu pai também sobre o futuro. Ele falava, filha, o que é que você quer ser? Porque eu não sabia ainda. Eu tava terminando o terceiro ano, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E ele falava, tem que estudar, porque sem estudo a gente não é nada. Porque, tipo, ele e minha mãe, eles não fizeram ensino superior. Eles completaram o ensino médio, mas eles não têm nenhuma formação, assim, não fizeram nenhum curso, nada, porque logo cedo eles tiveram que trabalhar para se bancar, para ajudar os pais, ou então para se virar mesmo, porque a situação sempre foi muito precária nas vidas deles e, consequentemente, na nossa. Só que eles conseguiram dar uma condição muito melhor do que eles tiveram, né? A minha vida é muito melhor do que a deles foi. Então, eles querem que eu viva melhor ainda. Então, eles sempre me incentivam muito a estudar. E aí, às vezes, me botavam muita pressão para eu decidir logo o que eu queria. E isso me deixava muito louca, porque eu não fazia a mínima ideia. Eu falava, meu Deus, no que eu sou boa? O que eu vou fazer? Como que o meu futuro depende de mim, sabe? Aquele meme que o pessoal posta quando eu descubro que o meu futuro depende de mim. Então eu ficava muito preocupada e eu falava pra ele que eu queria poder ajudar de alguma maneira. Eu queria ter condições de ajudar em alguma coisa, só que ele falava que eu tinha que estudar, porque eu tenho a oportunidade de só estudar. Diferente dele, que não tinha oportunidade de só estudar, ele tinha que trabalhar também, porque já chegou a passar fome, esse tipo de coisa. Então eu disse, estuda, tu tem a oportunidade de estudar, estuda, te foca. E aí, quando tava chegando no finalzinho, assim, de tudo, que eu comecei a ter um pouquinho mais de esperança, assim, comecei a ter um pouquinho mais de entusiasmo, as coisas estavam melhorando de alguma forma, e foi basicamente isso, né, que aconteceu. É bem complicado, né? Principalmente a gente sabe que o ensino médio, a escola, na verdade, muitas pessoas não têm uma experiência muito legal com o ensino médio, com a escola em si, né? Eu não tive, por exemplo, eu não tive uma experiência muito bacana, mas não foi aquela experiência que eu não podia conviver, sabe? Que eu tinha dias ruins, dias bons. Mas, já que a gente está falando disso, do futuro, de como foi difícil, a gente sabe que esses três esses 3 primeiros anos do ensino médio são os preparatórios para o Enem, né? E aí diversas notícias foram vinculadas em relação à queda do número de inscritos no primeiro Enem que teve da pandemia, né? Que foi o Enem 2021. E também o número de inscritos no SISU, ele também teve uma queda. E a gente queria saber como foi a prova para vocês, essa preparação. Acho que o Lucas, né, teve o segundo e terceiro ensino médio agora, do ensino médio foi AD, e a Williane foi só o terceiro, né? Eu queria saber como foi esses 2 anos para vocês, 1 ano, em relação a trajetória para vocês entrarem no Enem, né? Fazerem a prova do Enem, como vocês se sentiram. Eu nunca tinha feito o Enem antes, eu não fui treineira, né, como fala. A primeira vez que eu fiz foi valendo já, e eu fiquei com muito medo, sabe? Porque ainda estava na pandemia, ainda estamos na pandemia, mas a gente estava com aqueles casos e eu ainda estava com muito medo mesmo. Não tinha sido vacinada ainda. Aí eu fui fazer assim
pensando, meu pai do céu, vai ter um monte de gente numa sala fechada. Eu tava pensando só nisso, sabe? Minha cabeça só vinha isso. Eu vou ficar um tempão com um monte de gente que eu não sei se eles respeitam a quarentena, se eles não respeitam. Como eu vou saber a vida deles, a trajetória deles? Então eu ficava muito neurada com essas coisas, né? De acabar adoecendo, de acabar pegando, contraindo esse vírus. Essa era a maior preocupação, assim. E eu fui muito nervosa pro Enem. Meu pai também fez Enem comigo, né? Nesse Enem de 2021. Ele fez Enem na mesma escola que eu, inclusive, então eu ficava conversando com ele, falava que eu tava muito nervosa e tal. Mas aí, quando eu cheguei lá, tinha alguns amigos meus que eu não via há muito tempo, que por coincidência estavam fazendo o Enem na mesma escola que eu. Então todo mundo começou a conversar e tal sobre as expectativas. E eu fiquei, meu Deus, é a minha primeira vez. Eu fiquei muito nervosa com medo de não conseguir resolver tudo no tempo que tinha, porque eu não tinha treinado antes. E eu não estudei muito. O que eu estudei mais foi para redação, que foi a coisa que me salvou naquela prova, porque eu acho que a redação foi a nota maior que teve, assim, entre todas as outras coisas, porque eu fui muito mal em matemática, física, química, porque realmente eu não me focava muito nisso e eu nunca fui tão fã assim dessas partes, assim. Mas eu também achei muito um pouco complicado de falar sobre o tema da redação, porque eu pensei, tipo, problemas, como foi o estigma associado às doenças mentais, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando, caramba, todo mundo nesse momento acabou adquirindo alguma coisa, né? Por mais que muitos não queiram admitir ou não acreditem que doenças mentais assim como depressão, ansiedade, alguma coisa assim, sejam reais. Muitas pessoas estigmatizam mesmo, acreditam que não é importante ou não têm um cuidado muito grande sobre isso. Inclusive, antes de eu ir para o Enem, eu tinha assistido um filme, porque eu tentei estudar um pouco. Então, eu pesquisei bastantes filmes para que me inspirassem, né? E quando eu assisti um que era Nise e o Coração da Loucura, em que tinha uma mulher que ela foi trabalhar acho que era um hospício, e, tipo, não tinha cuidado nenhum com aquele lugar. Era tudo sujo, as paredes sem cor, sem vida. E as pessoas ali eram tratadas como pessoas que não teriam melhora, não teriam cura, como se fossem, sabe, qualquer coisa, como se não importasse. E quando ela chegou lá, ela começou a mudar tudo isso. Começou a fazer eles terem mais serviços durante o dia, por exemplo, fazer uma pintura, ouvir uma música, pintou as paredes, arrumou as coisas. Então aquilo trouxe vida, ela trouxe vida para aquele local. E muitas pessoas começaram a apresentar melhoria depois que começou a se dar o devido respeito a isso, essas pessoas começou a dar a verdadeira importância. Então eu ficava pensando que nesse momento todo mundo poderia ter adquirido algum problema, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, que muitas pessoas acabaram desenvolvendo isso, esses transtornos mentais, alguma coisa assim, que todos nós acabamos sofrendo de uma maneira ou outra, né? E quando eu saí de lá, que eu terminei de fazer a prova, eu peguei um Uber junto com meu pai e o cara, né, ele falou, moça, só um instantinho que eu tava falando com a minha filha, tá? Eu vou ter que ser rápido aqui, porque ela fez essa prova e ela ficou muito triste. Ela tava tendo uma crise, porque quando ela leu o tema da redação, ela teve uma crise, porque ela já estava triste. Ainda veio um tema que é, de certa forma, triste de se falar. Então a gente percebe como as pessoas realmente ficaram abaladas nesse momento, né? E é isso. Uma coisa também interessante que você falou é na questão de dar o devido respeito, né? Isso realmente faz diferença, porque eu também já fui internado e eu mesmo não acreditava em mim e eu fiquei um bom tempo internado e nossa, a minha vida mudou completamente depois do contato que eu tive, né? Do suporte que eu tive dos tantos psicólogos quanto do meu pai depois. E, inclusive por causa disso eu quero ser psicólogo também, tentar ajudar as pessoas da mesma forma como me ajudaram. Mas, mas enfim, você pode reformular a pergunta, por favor? Eu quero saber como foi os teus últimos anos agora, né? Que tu fez o segundo e terceiro, né? O segundo e terceiro ano agora no EAD, durante essa pandemia que a gente tá. E eu queria saber como foi essa tua trajetória, sabendo que
quando tu chegasse no terceiro ano, tu ia ter que fazer o Enem, e quando chegou o ano do Enem, tu não sei se tu se sentiu preparado, se tu conseguiu estudar o suficiente, que a gente sempre pensa assim, né? Eu pelo menos, mesmo não tendo a pandemia, eu cheguei no terceiro ano para fazer o Enem e eu falei, meu Deus, eu não estudei nada. Tem muita coisa aqui e eu vi os cálculos que tinha que fazer, a redação, que não ia dar tempo, e tinha as matérias de biologia, as perguntas, e eram muitos textos. Eu não me senti preparada antes da pandemia. E eu queria saber para vocês, depois da pandemia, durante a pandemia, se vocês se sentiram preparados, vocês conseguiram absorver a maioria dos assuntos na escola e tudo isso. E também, estendendo um pouco a pergunta, como foi depois da prova para vocês? Se vocês, quando vocês saíram assim da prova, vocês se sentiram bem, falaram assim, até que não foi tão ruim, ou meu Deus, foi mais ruim do que eu pensava. Como foi a reação de vocês antes e depois da prova? Bom, sobre a questão do meu terceiro ano e da minha preparação, foi muito difícil porque eu ficava muito desmotivado porque eu pensava, meu Deus, eu vou ter que competir com pessoas que estudam em escolas particulares também, só que 5 vezes mais caras e com mais suporte e que tem tipo mais espaço para estudar. E meu Deus, as pessoas que fazem 35 cursinhos dos melhores do planeta Terra, sei lá, e eu ficava muito desmotivado, eu ficava nervoso porque eu achava que eu nunca ia conseguir competir com essas pessoas. Então, eu fui estudando do jeito que dava. No meu caso, eu estudei tanto na escola, né, quanto em casa por livros e por videoaulas. E eu estudei muito, muito mesmo em casa. E eu lembro quando fui fazer o Enem, eu fiquei um pouco nervoso. Mas aí, quando eu vi a prova, eu percebi que eu sabia muita, muita coisa mesmo. Muita coisa que eu tinha estudado tava lá, né? E eu fiquei aliviado. Fiquei aliviado porque eu não senti tanta dificuldade, não achei muito difícil. E eu lembro que eu saí de lá com vontade de chorar, porque eu tava orgulhoso de todo o esforço que eu tinha feito para conseguir fazer uma boa prova e que mesmo que talvez eu não consiga alcançar a nota que eu quero, todo o esforço que eu fiz não foi inútil e eu dei o melhor que eu poderia dar em todos os momentos que eu tive naquele ano. E foi isso. Quer acrescentar alguma coisa, Williane? Como foi a tua experiência depois da prova? Eu me senti confiante até, porque no começo, a primeira prova pra mim foi mais fácil, né? Quando veio a segunda que eu já me quebrei um pouco porque eu não sabia quase nada. Mas eu tava com uma expectativa que daria tudo certo no final. E é só isso. Achei interessante essa comparação, porque, por exemplo, na nossa época do Enem, né, da pessoal aqui, o meu, da Fernanda, da Madalena e tudo mais, foi uma época completamente diferente, né? A nossa única preocupação era em ser bom na prova, né? E o meu ano do Enem também, eu já tinha muito problema com ansiedade, então para eu conseguir fazer a prova ali na hora foi muito complicado, porque tinha 1 milhão de preocupações na cabeça, né? Mas a gente só se preocupava em ser bom na prova. A gente não tinha essa preocupação, por exemplo, de não se contaminar, de ter todos os cuidados com a saúde, né? De saber se a gente ia ser bom para a prova, de saber que, por exemplo, eu tive dificuldade para estudar na pandemia, mas tinha outro aluno que podia estar fazendo tudo o possível para conseguir ser bom na prova, que estudava em milhares de cursinhos, que tinha todo tipo de assistência, né? E é bem interessante, assim, ver essas duas realidades, né? Porque, por exemplo, se já era complicado para as pessoas de baixa renda entrarem numa faculdade, prestar o Enem antes da pandemia, ficou praticamente impossível agora, né? Vocês relataram que para vocês tiveram algumas dificuldades, mas vocês ainda conseguiam assistir a aula, vocês conseguiam ter esse suporte.
Então, a gente fica pensando, assim, às vezes nas pessoas que não conseguiam internet, nas pessoas que não tinham um celular para acompanhar, ou então até mesmo nas pessoas que não tiveram psicológico o suficiente, né, para conseguir acompanhar esse ano de estudo na pandemia. Então, a gente vê que a pandemia também, né, ela intensificou muito mais esse negócio da seletividade do Enem, né? Porque além de só conseguir entrar as pessoas que têm mais acesso, privilégios, né? Intensificou isso 2 vezes mais, englobando agora as pessoas que tiveram psicológico para passar pela pandemia, né? Porque acredito que muitos alunos, como foi falado, né? A gente viu muitas reportagens de alunos que simplesmente desistiram de fazer o Enem, porque não se sentiam preparados, ou então porque estavam doentes, se contaminaram, foram prejudicados de alguma forma, né? Então é bem triste, assim, só fazendo um fechamento desse assunto para a gente, para as nossas considerações finais. Bem triste a gente perceber tudo isso, né? Como a pandemia afetou em diversas áreas da nossa sociedade. Então, gente, indo para as considerações finais, né, fazendo um resumão aqui do que a gente percebeu hoje, a gente percebe que a educação no nosso país está indo cada vez pior. Já estava ruim, já não era muito boa antes da pandemia. A gente vê isso pelos dados. Com a pandemia, esses dados só caíram. Os alunos interessados em estudar foram caindo, porque não tem como estudar, como já foi falado aqui, não tem como estudar sem ter condições para estudar. E isso vai muito além, porque tudo isso que está acontecendo vai ter uma consequência no futuro. Então, as consequências que a gente ainda vai lidar muito com essas consequências. E nós, como futuros professores aqui de biologia, estar escutando esses relatos de vocês é muito importante, porque isso sensibiliza a gente, isso mostra pra gente como, isso reforça pra gente, porque a gente já sabe que as realidades são diferentes, e isso implica em como o aluno vai ter um rendimento. Então, se ele não tem um básico, se ele não tem comida, se ele não tem um lugar para estudar, um lugar para morar, como é que ele vai ter um rendimento bom na escola? Isso tudo, e se ele não tem como enfim, não tem um aparelho, né? No caso da pandemia, não tem um aparelho, como é que ele vai assistir a aula? Então, como é que eu vou dar falta para aquele aluno? Como é que eu vou reprovar aquele aluno se ele nem teve a oportunidade de assistir uma aula? Então, esses relatos mostram para a gente e para quem estiver ouvindo que a gente precisa lutar pela educação no país, porque ela está tendo resultados muito ruins, infelizmente. Achei muito legal vocês entrarem no tema, por exemplo, de saúde mental. Era uma coisa que não estava no nosso roteiro, né? Mas que é uma coisa muito importante, porque é realmente impossível a gente querer cobrar um rendimento bom, querer que os alunos aprendam matemática no meio de uma pandemia em que a gente está sensibilizado por várias outras coisas, entendeu? E acredito que mesmo fora da pandemia, é muito importante ter essa assistência também psicológica com os alunos, porque ninguém consegue prestar atenção na aula passando por problemas pessoais, passando necessidade, como a gente foi falando, né? Não tem como aprender de barriga vazia, não tem como aprender com depressão, sem vontade de viver, sem perspectiva de nada, né? Então, achei bem legal vocês terem tocado nesse assunto, né? Da saúde mental durante a pandemia, que acredito que foi uma coisa que implicou, né, em muitas desistências dos alunos, em baixo rendimento, além da dificuldade do acesso da internet e tudo mais.
Só para concluir, como o assunto aqui é pandemia e educação, a questão sanitária do nosso país, ela também está em crise, né? O nosso país está em crise em vários aspectos. Então, assim, se é uma pandemia, se é um problema mundial, a gente precisa ter o apoio do Estado, do governo. Então, a gente não teve isso. E isso é uma questão também que vai diretamente influenciar no modo que a gente vai ter a nossa educação, né? E isso foi mostrado pra gente, então a gente queria muito agradecer pelos relatos de vocês, foram muito sinceros. A questão da saúde mental foi muito importante, porque é um tema que foi negligenciado por muito tempo, e nós precisamos colocar à tona sempre, porque isso é fundamental para o nosso aprendizado, como já foi falado várias vezes. Então a gente queria muito agradecer, a gente queria abrir o espaço, se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês, pra gente encerrar aqui o episódio. Último tópico só para deixar aberto para vocês falarem, fazerem as considerações de vocês também. Por exemplo, a gente acredita, no caso, né, que a gente está conseguindo sair da pandemia aos poucos, agora com a vacinação e tudo mais, as doses de reforço. A gente já viu uma diferença muito grande na pandemia, a queda dos casos, a queda da mortalidade, o que já é um avanço muito importante. Mas, por exemplo, a gente foi pego de surpresa agora, né, com variantes. A gente se planeja, assim, de alguma forma para se proteger dessas variantes, mas a gente não sabe até que ponto a gente realmente vai estar protegido. A gente quer acreditar, a gente se esforça, né, para que a gente possa sair logo dessa pandemia. A gente está fazendo essa transição agora para os retornos, né, das aulas presenciais e tudo mais. A gente queria saber quais as perspectivas de vocês. O Lucas, por exemplo, né, que vai entrar, pretende entrar agora numa universidade. A Williane parece que já começou, né, já ingressou na universidade. Quais as perspectivas de vocês? Se vocês acham que como que vai ser para vocês se vocês ainda tiverem que continuar em EAD na universidade, para o Lucas, né? A gente sai do ensino médio, entra na universidade, é um choque de realidade muito grande. Então, como tu achas, Lucas, que vai ser para ti se tu tiver que continuar em EAD, ou então se tiver o retorno presencial, se vocês vão se sentir seguros, se vocês vão se sentir animados, se vocês vão ficar com medo, por exemplo, de passar 2 anos, a gente passou 2 anos trancados em casa, né? A nossa habilidade social ela foi um pouco perdida, né? Em alguns quesitos assim. Não sei vocês, mas para eu socializar agora é muito mais complicado do que antes, porque a gente tem esse medo, tem esse receio e tudo mais, né? Então, quais as perspectivas de vocês, assim, para o retorno presencial, de iniciar uma universidade, de poder voltar a sair de casa e tudo mais? Olha, eu tenho uma visão um pouco pessimista, mas eu vou tentar ser menos. Vou tentar não alongar muito a minha resposta. Bom, sobre a questão da universidade, eu tô bem animado, porque eu odeio ficar sem fazer nada. E eu tô contando os dias para sair logo a minha nota do Enem, para ver quantos por cento de bolsa eu vou conseguir pegar. Enfim, eu tô bem animado para voltar às aulas presenciais, porque porque, bom, a vacinação já, de fato, ajudou demais, demais, demais mesmo. Nossa, melhorou demais os casos. Tanto que eu mesmo conheço pessoas que estão vacinadas e que pegaram Covid, porém elas simplesmente ficaram em casa, descansaram e agora já estão bem. E antes as pessoas, muitas pessoas, né, elas iam para o hospital, algumas iam acabavam ficando entubadas, outras até infelizmente faleciam. Inclusive, as pessoas que estão agora internadas e as pessoas que ainda estão morrendo de Covid, a maioria delas foram as que não se vacinaram, né? Então, assim, eu penso que, assim como alguns anos atrás, muitas coisas eram ruins e a gente foi melhorando ao passar dos anos, eu tenho a esperança de que com a vacina, com o avanço da ciência, mesmo que tenha uma, ações muito fortes contra a ciência, principalmente no nosso país, né? Eu ainda acredito na ciência e eu espero mesmo que, mesmo com as dificuldades que a gente tem no atual governo, a gente consiga evoluir, né?
Mas eu tenho muito receio de que alguma coisa assim parecida aconteça de novo, por conta das questões climáticas que as pessoas têm o costume de ignorar. Por exemplo, é, as pessoas estão desmatando cada vez mais o meio ambiente. E isso tem diversas consequências. E uma das consequências é que existem animais que existem vírus dentro deles, porém a gente não tem contato com esses animais e esses animais não têm contato com a gente porque eles moram lá sei lá, na floresta deles. Porém, se a gente for desmatando o lugar onde esses animais moram, eles não vão ter para onde ir, eles vão acabar vindo para onde a gente está morando e a gente vai ter contato com esses animais e vão vir vírus cada vez mais fortes, talvez pandemias cada vez mais intensas. Isso é dentro de um cenário que está sendo muito difícil em muitos lugares do mundo avançar com a ciência, então eu fico muito preocupado com isso. Mas em questão da universidade, dos anos que vem, né, professores out agora, eu tô bem animado e eu tô bem otimista, pelo menos em curto prazo, né, mas em questão de longo prazo eu ainda me preocupo bastante. Para mim, em questão de voltar presencial, é porque foi anunciado que as nossas aulas vão ser assim agora. Algumas a gente vai para a faculdade, outras a gente vai continuar online, né? O que der para fazer online, a gente vai fazer online. Eu ainda fico um pouco preocupada. E também, como a Tamires falou, as habilidades sociais estão um pouco perdidas dentro de mim, né? Porque a gente fica com aquele medo, com aquele receio de estar socializando, de estar encontrando as pessoas todos os dias. Eu, por exemplo, eu uso o transporte público, eu pego ônibus, então vou ter que todo dia pegar um ônibus, vou ter que encontrar várias pessoas, porque na faculdade tem muita gente, mas eu espero que eles tenham um controle, que eles saibam organizar bacana isso, pra gente se sentir mais seguro também. Eu tô animada porque eu gosto muito do curso que eu escolhi e eu quero poder praticar, eu quero poder estudar, eu tenho essa vontade, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco pessimista também, como o Lucas, né? Que fica com medo, porque muitas pessoas não tomaram nenhuma dose sequer da vacina e nem pretendem tomar, né? Tem lugares, por exemplo, a minha mãe, né, ela mora na Guiana Francesa e lá estão dando vacina, distribuindo assim para todo mundo que quiser, porque na verdade ninguém quer se vacinar lá. Então a hora que tu chegar no posto, tu pode tomar. Diferente de outros lugares, né, que as pessoas tomam e tal, mas lá ninguém quer tomar. Então, quando as pessoas não tomam vacina, o que tende a acontecer é o vírus, né, continuar circulando e se mutando cada vez mais rápido, o que chega a ser muito perigoso, né? Mas quando as pessoas começaram a se vacinar agora, né, melhorou muito os casos. Eu comecei a me sentir mais segura para fazer as coisas também, consegui sair um pouco mais, né, ter um pouco mais de segurança. E aí, mais uma vez que acontece, vem uma variante. Vem a gripe também, né? Que também se mutou, que era uma coisa que estava meio esquecida, né? Estava por trás. A gente só estava focando no Covid e não se lembrava da gripe, né? Que também veio se mutando. E aí as pessoas começaram a descuidar também com o passar do tempo. Pararam mais de usar máscara. Tem lugares que eu vou que está lotado de gente sem máscara ainda. E muitas pessoas também, por conta do governo e por conta das fake news, acabam não se importando, sabe? Porque se o próprio poder, né, o próprio governo não dá a valorização, né, a verdadeira importância para isso, muitas pessoas que seguem esse governo vão se espelhar, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas se espelham na política, né? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto de política, mas infelizmente é assim que acontece. As pessoas adoram e colocam num pódio, né, no topo de suas vidas os políticos. Muitas pessoas são assim e acabam seguindo os passos dele. Então, se o político for descuidado, as pessoas vão acabar sendo também. Então, eu acho muito perigoso isso, mas eu espero muito que a gente consiga sair dessa de alguma maneira. Não sei, tô esperando um milagre, né? E é isso, gente. E já que as considerações finais, eu agradeço pelo convite de estar aqui participando. Uma coisa bem interessante que a Yanili falou, que de fato é muito difícil ter perspectiva de futuro morando no Brasil, porque, por exemplo, eu não queria, eu também não queria falar muito de política, mas não tem como não falar porque é a nossa vida e é absolutamente tudo.
Mas, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele, como a Yanili falou, se o seu presidente faz algum tipo de coisa errada, consequentemente a população vai fazer também e vice-versa. Porque o governo Bolsonaro ele escancarou o que tem de mais imundo na população brasileira e mostrou que é a maioria. Então isso é muito assustador. É assustador quando eu vejo o meu presidente chamando palavrão e falando que vacina da AIDS, enfim, um monte de coisa, falando um monte de besteira, falando, inclusive espalhando fake news, criando fake news. Então é muito assustador. E não só ele, mas as pessoas que seguem, né, que apoiam esse governo, que, inclusive por causa delas, que a situação não está tão boa quanto ela poderia estar. As pessoas que não estão se vacinando, as pessoas que não querem mais usar máscara, as pessoas que não querem vacinar crianças, né, não querem vacinar os seus filhos. E tudo isso é muito revoltante, é muito difícil ter perspectiva de futuro nisso, mas a gente está esperando um milagre, né? Concordo, a gente está esperando um milagre. Assim, o tema central desse podcast não é política, a gente sabe, né? O tema central é educação. Mas é basicamente a mesma coisa, porque a educação depende do governo, a educação depende do poder público. Então, é meio que impossível, né? Até mesmo porque a gente está tratando de uma questão de saúde pública. Então, de certa forma, a gente tem que entrar, em certos momentos, né, na questão de política. Né? O Estado ele tem um papel que ele precisa desenvolver. E acho muito legal mesmo, né? A gente está tendo essa conversa com vocês. 2 jovens saindo agora do ensino médio, entrando para a vida adulta, e perceber que vocês têm essa noção, né? Esse conhecimento sobre política, sobre educação, as opiniões formadas de vocês. E a gente está discutindo isso e principalmente disponibilizando essa conversa depois para várias pessoas que quiserem ouvir. É muito importante também. Então, agradecer vocês pela participação, né? Fazer breves considerações. Vacinem-se, a vacina é importante, a vacina salva vidas, a vacina vai auxiliar com que a gente possa voltar para as nossas atividades normais, isso inclui voltar com a educação presencial, voltar com as aulas normalizadas, ter essa segurança para a gente poder retornar à nossa vida normal, entre aspas, né? A gente sabe que muita coisa mudou, não vai ser a mesma coisa de antes. Mas é importante que a gente, como indivíduos, como cidadãos, a gente também faça a nossa parte de se vacinar, de pensar na política, né? A gente não vai se aprofundar tanto nesse tema, nessa questão, mas é importante a gente falar sobre política, vocês terem essa consciência política desde jovens, escolher governadores, presidentes, pessoas políticas que também tenham essa noção da importância da educação, a importância da saúde pública, a importância de assistência pública, né, para pessoas que não têm condições e tudo mais. Eu vou deixar em aberto também se mais alguém do grupo, do podcast, quiser fazer alguma consideração. É só para afirmar isso que a Tamiris falou, que não tem como falar de educação sem falar de política, porque a nossa vida ela é política, ela está sendo decidida por quem está lá no poder. Então, por isso que a gente falar isso aqui é tão importante para a gente conscientizar, se conscientizar e conscientizar outras pessoas sobre o que está acontecendo, para que algo seja feito, algo seja mudado. E essa mudança pode vir através tanto de um voto, de uma escolha da maioria, né? Quanto por luta popular mesmo, a gente indo atrás dos nossos direitos. E a gente só vai conseguir através desse conhecimento. Então, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa da educação para se conscientizar e lutar pelo que a gente acredita. Então, a política aí, ela é muito importante. Não é uma coisa ruim, ela é uma coisa super necessária que a gente precisa estar a par do que está acontecendo, né? É muito triste nossa realidade, mas a gente tem que
ter esperança, como vocês falaram, estamos esperando por um milagre. A esperança é o que nos move, entendeu? É o que vai fazer a gente tentar mudar a nossa realidade. Então é isso, essa é a minha consideração final. Eu agradeço muito a participação de vocês, de todo mundo aqui, e é isso. Bom, desculpa estar entrando assim no podcast, né? Mas é importante deixar claro, né, que existe um limite das coisas que podem ser feitas, né? As atitudes coletivas de fecha a torneira, quando faz quando dentro, essas coisas, elas não conseguem resolver um problema coletivo, né? Então, muitas soluções, elas passam por soluções políticas, né? O fato de tu fechar a torneira antes de fazer economiza, essas atitudes individuais, elas funcionam até certo ponto, né? Agora, quando o problema é coletivo, é um problema muito sério, estrutural, é importante que a gente resolva isso de forma política, na política, né? Não tem jeito, né? Então, se por acaso está tendo falta d'água, não vai ser a pessoa que passa 3 minutos com a torneira aberta, não sei o quê, mas sim mesmo quem utiliza e desperdiça muita água, né? Quem importa água para fora e importa água de graça, né? Essa questão da agricultura, né? Da monocultura, da soja, ela utiliza muita água. E aí essa água, ela sai do ciclo hidrológico do Brasil, porque ela vai ser transportada para outro país e essa água vai passar a circular lá, né? A gente já sabe que isso aconteceu antes. Para quem não conhece, o Mar Aral, eu acho que é o Mar Aral, ele foi um mar, ou uma espécie de super lago, que secou por conta da irrigação de agriculturas, né? De culturas, de coisa, né? Como é? Eu não sei exatamente o que eles estavam cultivando lá, mas era uma planta lá e eles exportavam. E essa água desse rio, desse lago, desse super mar, desse super lago, secou. Então é importante que a gente reconheça que existe um limite das coisas que a gente pode resolver por atitudes individuais, que um dia elas vão ter que passar para atitudes coletivas, para atitudes políticas, né? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso e vocês terem essa consciência política sobre isso, né? É muito importante. Às vezes é um assunto delicado falar sobre política, mas é importante que a gente entenda, que a gente fale, que a gente discuta e que a gente, né, fale das coisas, como elas realmente têm que ser e como elas deveriam acontecer, né? Então é isso. Minha consideração final também. Eu não sei se tem limite de tempo, me perdoem se tiver, mas eu queria muito complementar uma coisa que você falou agora, tem problema? Se tiver, não tem problema, só para de falar. Não, pode continuar. Bom, isso é muito interessante tudo que o William falou, porque eu lembro que eu tive que fazer um trabalho na escola que era pra fazer tipo uma apresentaçãozinha lá com uma obra de arte. Então o que que eu fiz? Eu falei justamente sobre isso. Eu criei uma estrutura, né, com caixa de sapato que sustenta um problema. E eu coloquei uma folha de papel. Então eu tirei a folha de papel e mostrei que tu tirar isso não vai mudar absolutamente nada nessa estrutura, que é o que sustenta esse problema tão grande, que no caso são as questões ambientais, as questões climáticas, no geral. E assim, de fato, o seu estilo de vida, é claro que contribui bastante, mas uma ação individual não é capaz de resolver um problema que é coletivo, um problema que é político. Como, por exemplo, a questão dos canudos plásticos. Eu vejo as pessoas falarem como se fosse revolucionário usar um canudo de metal, sendo que o plástico usado no canudo é só 0,000, tipo, 67%, eu acho, da questão da poluição dos rios. E se você for ver, a maioria do que realmente polui os rios são minérios usados pelas indústrias de forma ilegal, de forma insustentável, inclusive de uma forma que está acabando com o planeta Terra. E não tem como, tipo, mesmo que todo mundo, inclusive tem um documentário muito bom que eu recomendo para vocês, que se chama Esqueça Banhos Mais Curtos. Esse documentário fala que justamente isso, que mesmo que, por exemplo, mesmo que toda a população dos Estados Unidos, que a população dos Estados Unidos inteira parasse de tomar banho, isso só ia representar cerca de uns 13% da água usada para a indústria, né? Então, é de fato inegável que as pessoas precisam ter consciência de tudo isso, ter consciência, tem que falar, né? Tem que falar sobre política, tem que discutir sobre política,
para que coisas assim não se tornem problemas ainda maiores. Porque, por exemplo, o próprio Covid existe porque nós desmatamos demais a natureza e, consequentemente, a gente vai ficando cada vez mais próximos, tendo cada vez mais contato com animais que têm vírus estocado neles. O próprio ato da gente comer animais silvestres, por exemplo, que as pessoas não criam para vender depois e acaba levando à extinção deles, o que a extinção de um animal pode levar até o fim de um bioma, inclusive o Pedro me explicou isso. Enfim, é só que, de fato, isso é muito urgente e é muito necessário. Isso. Então, agora, para finalizar oficialmente, porque se deixar, a gente leva a conversa. É muito legal essa interação, né? Mas para finalizar de vez a nossa gravação, agradecer novamente a vocês, aos ouvintes, e só deixar o spoiler aqui, que a gente vai ter a parte 2, né? O nosso segundo episódio, falando um pouco sobre educação e a pandemia, dessa vez com os professores. A gente vai conversar um pouco também, ver a perspectiva, né, do outro lado da moeda.